Hoje vamos falar sobre as lesões nos ligamentos. Se você tem ou já teve, eu posso te ajudar. Quer saber mais? Fica comigo aqui até o final do vídeo. Olá, sou o Felipe Tcheca, personal trainer e criador do Código Zero Dor. Hoje começamos o 6º episódio da série Dor no Joelho. O nosso tema será lesões nos ligamentos. Se você tem ou já teve, fica comigo aqui, eu posso te ensinar exercícios que vão te ajudar a aliviar esse desconforto. Então, já se inscreve no canal, deixa seu like, ativa as notificações, me siga nas redes sociais, esse conteúdo vai chegar para você e mais pessoas com mais facilidade. Então vamos lá. Antes da gente começar a falar de lesões nos ligamentos, vamos entender o que são os ligamentos. Tá? Ligamentos são esses tecidos que estão aqui na nossa imagem, que eles são tecidos densos, tecidos muito duros, que têm a função de unir dois ossos. Tá? Basicamente, essa é a estrutura do ligamento. No joelho, o ligamento ele tem uma característica de estabilização, né? A função dele no joelho, exatamente no joelho, é a função de estabilização. Então, nós temos ligamentos na frente do joelho, né? Os anteriores, os posteriores e os laterais. Qual é a função deles? Não deixar com que o seu joelho rode e não deixar com que o seu joelho vá para dentro ou vá para fora. Então, ele não permite movimentos rotacionais e movimentos laterais, já que o joelho ele é uma estrutura articular como se fosse uma dobradiça. Ele faz um único movimento de flexão e extensão. Então, basicamente, a função do ligamento é estabilizar o joelho. No joelho, nós temos 4 ligamentos principais, como vocês podem ver aqui. O ligamento colateral, lateral, o ligamento colateral medial. Aqui ao fundo, em formato de X, o ligamento cruzado anterior, porque ele vem anterior, né? Já tem esse nome, e o ligamento cruzado posterior. Então eles têm siglas. O lateral é chamado de LCM, ligamento colateral, LCL, é o colateral lateral. O colateral medial é o LCM. O cruzado anterior é o LCA, que é um dos mais famosos, que a gente sempre ouve de casos de atletas, e o LCP é o ligamento cruzado posterior. Então são essas siglas normalmente usadas quando você vê num vídeo alguém falando rompi o LCA, estou com uma lesão no LCA, estou com uma lesão no LCP, você já vai saber o que são essas siglas, tá? Função de cada ligamento. O ligamento cruzado anterior, ele não permite que a tíbia, né, esse osso aqui de baixo, venha para frente. Então ele mantém a estrutura de estabilidade do joelho somente no sistema de dobradiça, não deixa o osso da canela vir à frente. Mesma função do LCP, o ligamento cruzado posterior, é não permitir com que a tíbia vá para trás do fêmur, que é o osso que está aqui em cima do joelho. Então é a mesma função. A diferença é que o LCA ele é mais fino, por isso que ele rompe com mais facilidade através de movimentos que a gente vai falar futuramente. O LCP é um ligamento mais denso, mais grosso, mais rígido. Ele é muito duro, então ele tem uma dificuldade, né? É mais difícil de haver uma lesão dele. Já os ligamentos laterais, eles têm a função. Então, o ligamento cruzado medial, o ligamento colateral medial, ele tem a função de não deixar o seu joelho vir para dentro, não fazer aquele movimento que a gente chama de valgo, tanto dinâmico quanto persistente. Então, não deixa o joelho entrar e o colateral lateral não deixa o joelho sair. Então, basicamente, a função e os tipos de ligamentos são esses no nosso joelho. Vamos falar das principais lesões que acometem aí as lesões de ligamento. São 2 tipos de lesões. O LCP normalmente é um tipo de lesão que vai acontecer por trauma. Como seriam os traumas, né? Acidente de moto, acidente de carro,
queda de bicicleta. Então, tudo que você bater a tíbia e ela fizer um movimento para trás do seu fêmur, ela pode ter um rompimento do LCP. Então, é muito difícil que isso aconteça. Eu tenho uma aluna que teve uma lesão de LCP porque ela foi pegar algo no armário em cima, subiu numa banqueta e ao descer se desequilibrou e bateu com a tíbia, né, com a canela muito forte nessa banqueta, se desequilibrou e caiu. Teve uma lesão parcial, não foi uma lesão total, não foi um caso cirúrgico, ela tratou, fez fisioterapia e aí depois veio fazer um trabalho de fortalecimento e desenvolveu o seu trabalho, né, sua vida rotineira voltou ao normal. Então, foi um trauma nesse osso da canela e aí causou uma lesão parcial no LCP. Já os casos de ligamento cruzado anterior e colateral, tanto medial quanto lateral, ele é causado por entorses, tá? Então, algumas lesões que eu vou mostrar futuramente para vocês, normalmente é causado por entorses. O que seriam os entorses? A gente ouve falar tanto de entorse e às vezes fica na dúvida. É quando há uma fixação do pé no chão e um movimento de giro do joelho, já que o movimento do joelho não permite essa rotação excessiva. O movimento de rotação é mínimo do joelho. Quem faz rotação é o tornozelo, quem faz rotação é o quadril. O joelho é uma estrutura fixa, né? Só faz a flexão e extensão. Esportes que têm muita mudança de direção, como futebol, basquete e esportes de contato muito forte, como futebol americano, basquete também, né? E são esportes que causam muitas torções, muitos entorses nessa articulação do joelho. Então, esportes que exigem muito pivô, que seria também, né, no caso do futebol, aquele momento em que o atleta fica parado, precisa girar rapidamente para mudar a direção. Como no caso do futebol, ainda tem um agravante. O calçado dos atletas, ele tem aquela trava, né? As chuteiras têm aqueles pinos que fixam o pé do atleta no gramado. E aqueles pinos entram na grama e fixam mesmo, para que o atleta não escorregue, não deslize, ainda mais se tiver um terreno, um gramado molhado. E aí quando o atleta vai fazer o giro, o pé fica preso, o joelho gira, não tem essa capacidade de girar, rompe o ligamento cruzado anterior, e aí às vezes vem junto assim algumas situações um pouco mais graves que eu vou falar futuramente, tá? Normalmente a lesão do LCA, quando é um entorse mais grave, como vocês podem ver aqui nessas imagens, tá? Um entorse, né? O atleta perdeu, né? Descontinuou a articulação no seu movimento padrão, ela veio para o lado. Ou no futebol, que aí houve além da descontinuidade da articulação, houve um trauma de contato, podendo assim gerar até uma lesão, aqui no caso desse atleta, no ligamento colateral medial. Então pode haver duas lesões ao mesmo tempo. Normalmente quando o LCA é rompido por um movimento muito brusco, ele é seguido de lesão no menisco, que vai ser uma aula futura que eu vou trazer para vocês, e também uma fratura. Então o LCA também é muito grave, né? É o que a gente mais ouve falar, mas normalmente ele é bem grave. Vou falar para vocês dos graus dessas lesões. Existem 3 graus diferentes das lesões de ligamentos. O grau 1 é uma lesão leve, onde não há ruptura de ligamento, é só uma frouxidão no ligamento, um entorse, houve ali um edema, e aí é tratado com fisioterapia, analgesia, e aí o atleta, né, ou a pessoa pode voltar às suas atividades rotineiras não havendo dor nem inchaço. No grau 2, normalmente há um princípio de ruptura, então o que a gente chama de ruptura parcial do ligamento. Não é feito um tratamento cirúrgico, na maioria dos casos, e com o passar do tempo, havendo fortalecimento, diminuição do processo de inchaço, o atleta ou a pessoa não atleta vai voltando às suas atividades rotineiras. O grau 3 já é muito grave. Há o rompimento total, né, a ruptura total desse ligamento e não necessariamente é feito um trabalho cirúrgico.
Vou explicar para vocês quais são os sintomas agora, depois eu vou falar sobre os tratamentos. Os sintomas de ligamento, né, de dores por conta de lesões no ligamento, normalmente eles acontecem da seguinte maneira. Primeiramente, o joelho fica instável. Sabe quando você vai descer uma escada e a perna falseia? A perna vai começando a ficar bamba? Então, essa é uma situação, né? É uma sensação que a pessoa sente quando ela teve uma lesão no menisco, quando ela teve uma lesão no ligamento. Então, se você já sofreu um trauma, sofreu um entorse em algum esporte, ou mesmo na rua, está caminhando, pisou num buraco, foi descer do ônibus, percebeu ali que houve uma torção, uma tendência de torção de tornozelo, o tornozelo não veio para fora, mas o joelho deu uma movimentada errada. Se você continuou depois dessa situação com um falseio no joelho, muito cuidado, você pode ter tido até uma lesão parcial no joelho, né, no ligamento, e esse é um dos sintomas. O segundo sintoma é uma sensação de frouxidão. Como o ligamento tem a função de deixar o seu joelho estável, você passa a ter uma sensação de frouxidão, que é uma das características dessas lesões, que acaba havendo uma frouxidão no ligamento. Por isso é importante fazer o trabalho de fisioterapia seguido de tratamento com força, né, propriocepção, vou explicar futuramente dentro das propostas de recuperação. E no terceiro situação, né, de sintoma, a pessoa tem muita dificuldade em fazer esse processo de rotação em cima do joelho. Esse processo de giro, já que o joelho não gira, a pessoa fica instável, a pessoa fica com medo, fica insegura, havendo até princípios severos, né, de falseio no joelho. Então, são esses 3 sintomas que você pode ficar alerta caso você já tenha passado por uma situação dessa de possível torção no seu joelho. O diagnóstico, como que é feito? É feito por um médico, não necessariamente um especialista em joelho, um ortopedista, mas se for uma lesão muito grave, já sabe, né? Dependendo de como é um trauma por conta de um acidente, aí um especialista em joelho é o ideal. Ou num esporte, né? Poxa, senti ali, Felipe, que deu aquele estalo. Alguns alunos que já sofreram LCA, que vieram a fazer um trabalho de recuperação comigo, eles me contam que houve uma sensação de estalo. Parece que estalou um dedo, parece que estourou alguma coisa. Essa é a sensação que dá quando há um rompimento de LCA. Então, o diagnóstico é feito por um ortopedista através de exame clínico e normalmente eles fazem um exame chamado de teste de gaveta para o LCA. Existem outros testes, o teste de gaveta é mais famoso, tá? E existem testes para o colateral, tanto lateral, medial e posterior. Mas o mais famoso desses testes para o LCA chama teste de gaveta, em que o ortopedista fixa o tornozelo do paciente, né, na bancada, ele fica sentado com o joelho flexionado e ele puxa a tíbia para frente. Se tiver rompido, normalmente parece uma gaveta se abrindo e voltando. A tíbia vem para frente e o joelho fica fixo. É até feio de se ver. Se vocês procurarem no YouTube, vocês vão ver teste de gaveta positivo para o LCA. Seguido de anamnese. O médico vai perguntar para o paciente, né, o que aconteceu, quando que você sentiu essa dor? E aí o paciente vai contar, olha, eu estava jogando futebol, teve um momento que eu fui saltar, quando eu caí no chão, o joelho falseou, me deu a sensação de giro, ou eu caí, bati o joelho, quando eu fui descer de uma cadeira, ou caí de bicicleta. Essa anamnese, seguido do histórico da situação de dor, o médico já vai ter mais ou menos uma ideia do que aconteceu com o seu joelho. Seguido disso, ele vai pedir normalmente alguns exames. 2 são os mais famosos, né? Basicamente, o raio-x para ver, sendo diagnosticado ali que aquele teste de gaveta deu positivo, pode ser que você tenha tido também uma fratura. Então ele pede um raio-x para ver se não teve nenhuma fratura ali subcondral, alguma lesão um pouco mais forte na parte óssea. Caso não tenha tido, ele vai pedir também uma ressonância magnética, porque aí ele vai conseguir ver os níveis de lesão do seu joelho. Se foi uma lesão grau 1, grau 2 ou grau 3, como vocês viram anteriormente. A partir dali, ele vai poder também ver se houve lesão no menisco. Havendo ou não lesão, provavelmente ele vai te indicar, né, um início de tratamento medicamentoso, seguido de fisioterapia analgésica.
Vamos falar agora dos tratamentos. Para o grau 1 e para o grau 2, falei anteriormente, são basicamente tratamentos conservadores. O que seriam os tratamentos conservadores? A medicação, seguido de analgesia, gelo local, medicação anti-inflamatória, aí vai fazer fisioterapia, também analgésica, para diminuição do edema e também pode haver bastante inchaço local. Então, não adianta começar tratamento com exercício, com propriocepção, se houver dor excessiva e inchaço. Não vai ser produtivo. A pessoa vai sentir mais dor e não vai avançar. Então, é feito todo um trabalho de analgesia, diminuição desse edema, para depois de 3 a 4 semanas começar ali um processo inicial de fortalecimento. Já na lesão grau 3, há a necessidade de um histórico, né, da pessoa. É um atleta? É um atleta profissional. Normalmente é esperado também de 2 a 3 semanas para haver diminuição total do inchaço e o encaminhamento para processo cirúrgico. Por quê? Porque esse atleta vai voltar a produzir movimentos que exigem movimento de rotação e o joelho não pode ter frouxidão ligamentar nenhuma. Não é atleta, é uma pessoa comum, uma pessoa que gosta de jogava futebol, mas não pretende mais voltar a jogar futebol. Eu tive um aluno que passou por isso, então eu vou dar até o exemplo dele. Ele jogava futebol, houve uma lesão de ligamento cruzado anterior na sua fase adulta, né? Hoje ele já é um senhor. Ele lá com 30 anos, ele rompeu o LCA e decidiu não operar. Ele é médico, ele não é ortopedista, mas ele sabia de todas as possibilidades que havia se ele não operar. Então ele não poderia mais produzir nenhum movimento de rotação em cima do joelho. Fez o trabalho de fortalecimento, fisioterapia analgésica, evoluiu bem. Hoje ele corre. Então, para quem é corredor, corre corrida de rua, faz ciclismo, esportes que não exigem mudança de direção, não tem problema, desde que a pessoa não sinta frouxidão no ligamento, não sinta falseio, não sinta dor excessiva. Pode acontecer. Nesse caso é encaminhado, né? É recomendado que passe novamente com o especialista e talvez ele encaminhe para o processo cirúrgico. Mas esse meu aluno, como diversos alunos, fez todo o trabalho conservador do tratamento, né? Fortaleceu através de propriocepção. Vou explicar para vocês daqui a pouco o que é a propriocepção. E a partir daí, fazendo só o trabalho que ele decidiu mudar a atividade esportiva dele para a corrida de rua, que é uma atividade linear, que não há mudança de direção, voltou a praticar seu esporte de uma forma plena, tá? Então, atletas, recomendado processo cirúrgico. Não atletas, vai começar normalmente um trabalho de fisioterapia analgésica, diminuição de edema, início de fortalecimento, início de propriocepção, que no caso a propriocepção, ela é um trabalho de equilíbrio. Então é um trabalho de micromovimentos para que a pessoa mande para o sistema nervoso central essa informação que aqueles pequenos músculos precisam ganhar força de forma específica para que ele reforce toda aquela região que foi afetada com uma lesão, podendo até ter sido uma lesão de grau 3. Passados de 2 a 3 meses e que esse processo de fisioterapia e com o educador físico evoluiu, a pessoa não tem tido dor, não tem tido mais nenhum estresse daquela situação, daquela articulação lesionada, voltou a produzir até fazer um tipo de esporte, está liberada, né, para aumentar a produção de força dentro das propostas, e aí o médico ortopedista faz alguns testes, normalmente faz a gaveta de novo, faz alguns exames para ver como que está toda a região. Não havendo uma melhora, o joelho está instável, a pessoa está insegura, ela quer voltar a jogar o futebol, jogar o basquete dela, não teve uma evolução boa no tratamento conservador, é encaminhado para o processo cirúrgico. Então, a lesão de grau 3 depende do momento, depende da evolução de cada paciente, ela vai evoluir para um processo cirúrgico ou não, tá bom? O processo de fortalecimento e o processo de propriocepção, normalmente a propriocepção é um trabalho de bases instáveis.
em que a pessoa precisa buscar o equilíbrio, buscar o centro de controle, né? Então todo o trabalho abdominal, trabalho de fortalecimento conjunto de músculos estabilizadores e articulações estabilizadoras para gerar uma melhora do centro de gravidade. Bom, falamos aqui para vocês agora um pouquinho das lesões. Eu vou deixar para vocês a partir de agora algumas sugestões de exercícios, não para pessoas com grau 3, né, mas para pessoas que já tiveram aquela sensação de frouxidão de ligamento, que possivelmente estejam em grau 1 e grau 2, eu vou deixar uma sugestão de exercícios que vocês podem fazer em casa. E ao final eu volto com vocês. A primeira proposta de exercício é a ponte bilateral. Então, faremos uma elevação do quadril, 15 movimentos. Esse exercício pode ser repetido 3 vezes. Então, com os pés paralelos, palmas da mão laterais ao corpo, uma elevação do quadril, chegando um alinhamento de ombro, quadril e joelho, descendo, sem tocar os glúteos no chão, produzindo força de elevação, mantendo sempre muito bem contraído glúteos, músculos lombares e posteriores da coxa. 15 movimentos para baixo, 15 movimentos para cima, ao final descanse. A segunda proposta de exercício é uma elevação do quadril também, é uma progressão do exercício anterior, só que é de uma perna só, é chamada de elevação de quadril unilateral. Então é uma potência maior, né, um aumento de força maior e aumento também da estabilidade do joelho. Com uma perna no chão, a outra perna ficará estendida, uma elevação do quadril, enquanto a outra perna fica totalmente estendida. Volto no chão, elevo novamente. Esse exercício pode ser repetido por 10 vezes. Ao final, alterne para a perna oposta. No próximo exercício, utilizaremos a bola como um acessório, palmas da mão no chão, uma boa estabilidade de tronco, a perna oposta, né, a perna lesionada no solo. Vamos trabalhar uma dorsiflexão, então a ponta do pé ela fica bem projetada para cima. No momento que eu vou levantar o meu pé, né, subir a minha perna, eu vou aplicar muita pressão para baixo na bola, recrutando o máximo de força que eu puder no músculo do quadríceps. Vou fazer de 10 a 15 movimentos dessa extensão do joelho, produzindo o máximo de força que eu puder nessa musculatura. Ao final, ou eu descanso ou eu aplico a mesma força na perna contrária. Para a última proposta de exercício, é uma proposta de propriocepção, podendo ser ampliada através de uma base instável. Aqui eu estou no chão, nenhuma base instável. Para eu aumentar a minha potência de instabilidade, eu posso ficar descalço ou trabalharia numa cama elástica ou em algum outro acessório. Então, com uma perna no chão e a outra perna fora, uma semiflexão do joelho, uma boa estrutura de força de tronco, uma pequena inclinação e projeção do tronco levemente à frente, eu permaneço nessa posição por 30 segundos, havendo uma necessidade de encontro do centro de gravidade e melhora do equilíbrio do joelho, né, e aumento da estabilização da articulação. Ao final eu descanso ou eu alterno o exercício para a perna contrária. Olha eu aqui de novo com vocês. Gente, eu já vou deixar aqui um spoiler, tá? Na aula 7, que é o próximo episódio que vai ao ar, é uma lesão chamada de joelho de corredor, que normalmente não é uma lesão, tá? Então já vou deixar vocês com uma pulga atrás da orelha. Você que joga futebol, você que corre, que é ciclista, joga basquete, joga tênis, já teve aquela dorzinha no joelho, normalmente aquela dor lateral externa do joelho? Vou falar sobre essa dor, que é muito comum, principalmente em corredores, tá? Já te deixo o alerta que não é uma lesão, não é considerado uma lesão, mas dói muito, eu já tive. Então, quer saber? Já se inscreve no canal, deixa seu like, esse vídeo vai chegar para você, na hora que ele for lançado, já vai assinar, já vai tocar aí no seu celular ou na sua TV que esse vídeo foi postado, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e qualquer dúvida eu fico à disposição. Um abraço.
Música